Opa, e aí pessoas, beleza? Quanto tempo, né? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje? Há um tempo atrás, eu brinquei aqui com blocos, mostrei aqui, fiz um vídeo aqui, tô mostrando aqui nesse bloco, aquele jeito fácil de aprender a ensinar JavaScript, Python, PHP, Lua ou Dart, tá? Onde através do uso de blocos aqui, né, a gente consegue criar aqui, né, pequenos programas aqui e aprender, né, uma linguagem, tá? Isso aqui é algo mais para nível iniciante, né, em computação. E hoje eu queria trazer para vocês algo um pouco mais complexo, mas de modo simples. Nós vamos utilizar blocos 3D para aprender computação quântica. Computação quântica não é um bicho de sete cabeças, mas ele nos remete a muitos anos lá atrás, quando a galera que começou a utilizar ali os primeiros computadores trabalhava com computadores assim realmente gigantes, né? Tamanho de salas, tamanho de prédios, enfim. Os computadores quânticos de hoje não estão muito fora disso, não. Só que é acessível você utilizar um computador quântico para você fazer algumas brincadeiras. E aqui meu intuito é utilizar um mecanismo de blocos igual ao Minecraft para você aprender a trabalhar com computação quântica. E aí, como nós podemos fazer isso? Pois bem, né? Pois bem, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Existe esse carinha aqui chamado Qiskit Blocks, feito aqui pelo pessoal da Java Expert aqui, tem, na verdade, é o James Weaver, tá? O que ele fez? Ele pegou o Minetest, que é como se fosse um Minecraft, tá? Ele pegou o Minetest, criou uma modificação para ele, um mod, e através desse mod você consegue baixar, você consegue instalar o mod, né, através do Minetest, e com ele utilizar ali alguns desafios, por exemplo, como escape rooms, enfim, você consegue trabalhar com alguns desafios ali para poder aprender computação quântica passo a passo, e é isso que eu vou trazer aqui hoje neste vídeo. Tá? Então, trocando aqui rapidamente, deixa eu ver aqui. Deixa eu levar lá para cima esse cara aqui para não atrapalhar. Beleza, temos aqui, ó. Temos aqui então, né, deixa eu ver se meu Wi-Fi está funcionando, porque, enfim, acho que tá. Então aqui eu já tenho aqui um teste Geddes aqui, basicamente como é que funciona. Quando você abre aqui o Minetest, ele entra numa tela em que você consegue vir aqui em configurações, desculpa, em conteúdo, e você vem aqui procurar conteúdo online. Então, se você vem aqui procurar conteúdo online, espero que minha internet esteja funcionando, deixa eu ver. Ó, beleza, funcionou. E aí aqui você consegue pesquisar modificações de jogo. Então, se você vier aqui botar Qiskit e der um buscar, tá? Aqui vai aparecer a opção de instalar. Então você instala e aí ele vai no menu principal. Você instala e vai baixar certinho, tá? Fazer a instalação. Quando você vem para o menu principal, você tem essa opção aqui, ó, Qiskit Blocks. Tá? Então você vai aparecer ali para você. E quando você vier iniciar jogo, você consegue escolher aqui entre mini test, minimal development test e o Qiskit Blocks. Qiskit, ele é uma biblioteca em Python para você trabalhar com computadores quânticos que estão na IBM. Tá? A IBM não está me pagando nada, tá? Mas enfim, eles têm lá uma área que você consegue fazer isso. Tá? Não é o intuito deste vídeo, neste momento, eu vou fazer isso em outros vídeos e aí, né, vai estar aqui em algum cartão aqui que eu vou deixar aqui neste vídeo em si. Tá? Mas o foco desse aqui é criar um mundo e neste mundo explorar ali, né, os operadores quânticos e entendendo aos poucos. Então a minha ideia aqui é tentar trazer uma certa didática para explicar como é que funciona, fazer entender o funcionamento básico através de algo, né, lúdico, e aí a gente poder então trabalhar aqui para ir para uma outra etapa que é usar realmente ali o Qiskit em Python, tá bom? Então eu vou fazer um novo aqui, vou colocar aqui, né, vídeo
0, 1. O seed aqui é 0 e aqui coloca flat, tá? Olha para ver se está selecionado aqui quanto compute, tá? É Qiskit Blocks. O Minitest é bem fácil de instalar, tá? Tem para Linux, tem para Windows, tem para Mac. Então, se você entrar na página do Minitest, tá? Eu vou deixar o link aqui. Então, você entra lá e você baixa para o teu sistema operacional, tá? E aí sai usando. Então, eu vou criar aqui um mundo. Olha, ele abriu aqui, vou dar um jogar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele demora um pouquinho, vai criar o servidor. Tá? Não precisa ter um computador assim muito, né? Estou usando aqui um notebook bem tranquilo, não tem nem placa. Ele vai demorar um pouquinho aqui para calcular aqui a iluminação, tá? Porque meu computador não é o computador, né? Vamos ver aqui. Ó, gerou o mapa, beleza. O que acontece? Nós estamos numa sala e essa sala ela serve para te explicar como que funciona os componentes de uma computação quântica, tá? Então assim, se você não sabe o que é essa dinâmica que eu estou aqui, isso aqui é um clone do Minecraft, que é um jogo aqui é um jogo em que a gente é esse bonequinho aqui, tá bom? Esse bonequinho aqui, olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tá? E aí a gente tem esses blocos. Com esses blocos a gente consegue então criar aqui um mundo em volta, consegue construir isso aqui, tá? Não vou entrar em detalhes, né? Eu acredito que você já deve conhecer esse jogo. Agora vamos então para os blocos aqui, tá? Nós vamos encontrar vários blocos aqui espalhados pelo mundo, tá? A gente vai depois para aquele ambiente lá fora lá, ó, tá? E aí a gente precisa entender como funciona. Então, para entender um pouco, né, como que funciona um bloco, você vai olhar aqui, o que é esse bloco X aqui? Então você vai clicar aqui com o botão contrário do mouse, botão direito, e vai ter uma explicação, tá? Eu estou trabalhando numa tradução para poder submeter como sugestão, tá? Para esses quadros aqui de explicação, tá? Então, o que acontece? Cada um bloco desse aqui representa, né, o que a gente chama de porta lógica. Tá? Uma porta lógica, se você, né, vem da computação ali, né, e entende as portas lógicas como a porta, por exemplo, não, né, a porta AND e a porta OR, tá? Isso é importante que você saiba, porque aqui no universo da computação quântica, você vai ter mais do que isso. Tá? Você vai ter operadores semelhantes, tá? Que desempenham funções bem semelhantes, né? Tá? Mas que trabalham com bits quânticos. Tá? Um bit quântico, se a gente for imaginar ele como sendo uma... Né? Pensa numa esfera, né? E pensa que essa esfera ali, o bit em si, o bit quântico, ele não tem um valor 0 e 1 como o bit clássico que a gente conhece. Tá? Ele pode ter vários valores. Então, né, se ele pensa assim que ele é uma esfera, e lá dentro na esfera você tem lá um pontinho que está lá loucamente lá dentro, e ele pode ter qualquer estado lá dentro. E cada posição dele, tá, representa ali, né, um valor entre 0 e 1. Então ele não é 0 nenhum, ele pode ser, né, alguma coisa entre 0 e 1. O que acontece é que a gente precisa medir ele, tá? Então, se isso aqui é um bit que tem um determinado valor, né? Tá? Que tem um determinado valor, isso aqui é como a gente mede este bit. É uma medida dele, né? Então, a gente não chama nem de bit, a gente chama de QBit, tá? Ele é um bit quântico, é um qubit, digamos assim, tá? E ao medir ele, aí o que a gente chama de que é o colapso desse bit quântico, e aí a gente consegue medir. Então você não sabe se ele é 0 e 1, ele está lá, e aí quando você mede este bit, ele vai colapsar para um valor. Uma vez que ele colapsa para esse valor, ele é aquele valor para sempre, ele não muda, porque você mediu ele, então ele não pode mudar. Tá? Então, um primeiro conceito é esse, que você tem um bit quântico, que ele pode ter valores de 0 a 1, né? Então você expressa utilizando essa notação aqui, ó. Aqui dentro, né, você pode ter um 0 ou um 1 aqui, tá? E esse bit quântico pode ter qualquer valor ali dentro, tá? Ao entrar nessa sala aqui,
tem essa opção aqui, ó, leia-me primeiro. Então você pode vir aqui, né? E ele vai explicar, né? Bem-vindo ao mundo. Então, né, você tem aqui várias etapas que vai ficando mais complexa e tal. E o teu código aqui, porque aqui vai ter um código que a gente vai executar, ele executa num computador quântico. Primeiro ele executa num simulado, mas é possível você fazer executar num computador realmente físico, tá? Que existe lá. Tá? Então, aqui dando de exemplo, né, ao clicar aqui você recebe essas informações. Eu dei uma resumida, por exemplo, nesses blocos aqui. Tá? Eu resumi um pouco. Aqui também eu resumi, mas ao clicar aqui ele explica, né, como é que funciona aqui, né, o bloco de medida. Tá? Então, você usa circuitos quânticos para que você tenha aqui uma conexão, né, entre um bit e outro. Tá? Você tem uma conexão entre um bit e outro. Tá? E aí você usa portas para mudar o comportamento do bit. Ó. Então, por exemplo, esse aqui é um bit quântico iniciado com 0. Tá vendo? Vamos clicar aqui. Ó, esse aqui é como se fosse um operador de reset. Tá? Então, ele deixa aqui, digamos, né, ao usar este bloco aqui, ele reseta o valor para 0. Tá? Então, este bloco aqui é um que diga, olha, o bit, esse bit quântico, ele está, né, zerado, digamos assim, está inicializado em 0. Tá? Então, você clica aqui e ele vai te explicar o que acontece aqui, o que é, né, esse bloco aqui de cima. Tá? Então, a dinâmica é essa. Clica aqui, você vai entender os blocos. Né? A gente parte aqui do primeiro momento aqui, que é entender sobre a questão dos bits quânticos, que eles podem variar o valor deles. Né? Eles não é nem 0 nem 1. Ele pode ser tanto 0 quanto 1, como qualquer valor ali no meio. E ele colapsa no momento que você mede. Isso vem da física quântica, tá? Vem do conceito da física quântica, em que você consegue ter partículas, né, que tem ali o que a gente chama, né, de um comportamento quântico, e aquela partícula você não sabe como é que ela está. Então, no momento que você faz uma medida nela, você descobre qual é o estado dela. Né? Até então, enquanto você não mede, você não sabe como que é o estado. Tá? Você pode pesquisar ali sobre o gato de Schrödinger, tá? Que é exatamente esse conceito. Tá? É um gato dentro de uma caixa, que lá dentro tem um isótopo do urânio. E o urânio, ele pode, como ele é radioativo, ele pode decair, né? Então, só que isso é aleatório. Então, se ele decai, o gato morre. Se ele não decai, o gato está vivo. E aí a caixa está fechada e você não sabe o que tem lá dentro. Como é que você sabe se o gato está vivo ou morto? Então, no conceito da mecânica quântica, o gato, ele está vivo e morto. Ele está em todas as possíveis situações existentes ali dentro, que é vivo e morto. Tá? Então você só vai saber se ele está vivo ou morto quando você abre a caixa. Aí nesse momento você descobre se ele está... Enquanto você não está olhando dentro da caixa, você não sabe se ele está vivo ou morto. Então ele está em todos os estados possíveis. Tá? Então busca aquelas questões de universo paralelo, né, multiverso e tal. Não é bem... Né, não é esse conceito, né? Tá? Mas você pode, por uma questão lúdica, né, puxar, se inspirar um pouco no universo aí da Marvel, digamos assim, e, né, pensar nessa questão, que você tem todas as opções possíveis, e aí quando você olha ali é que você tem realmente a medida, e aí você sabe. E ao saber, digamos que a informação colapsou para aquilo ali, né? Então você sabe agora que aquilo está ali, tá? Então, esse é cara da medida. Vamos pegar o trenzinho aqui, ó. Tô no trenzinho. Vamos andar até lá. Né? Ó, aqui tem uns spoilers aqui de umas salas de escape, né? Ó, tem umas salinhas de escape aqui, ó. O que vai acontecer? A gente vai usar circuito ali para poder... Os circuitos quânticos para poder escapar da sala. Beleza. Acho que eu saí... Ó, então aqui a gente tem vários circuitos e eu vou explicar para vocês aqui como que a gente pode lidar com isso, tá? Então vamos pegar o primeiro circuito aqui, ó, esse aqui mais simples, tá? Vamos clicar aqui no ponto de interrogação e ele vai explicar, tá? Em resumo, eu vou fazer um circuito só, tá? Neste vídeo, e aí depois eu vou fazer os outros para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então é mais para você baixar e ler a dinâmica, entender como é que é e vir aqui e experimentar e ver se funciona este primeiro desafio aqui. Tá? Então esse primeiro desafio, o que acontece? A gente vai ter que, né,
pegar um bloco X lá do baú, colocar aqui no circuito, tá? De modo que a gente consiga ali o estado 1. Então, vou explicar o que é esse circuito aqui, tá? Esse aqui é um circuito quântico, tá? Aqui a gente tem este Q aqui, ele é digamos, o componente quântico aqui, tá? É o que roda aqui o código, digamos, tá? Então ele tá aqui, ele vai rodar o código desse nosso circuito, tá? A gente tem aqui, né, um QU bit, tá? Que ele tá em 0, tá? Então ele é 0, digamos, ele tá inicializado em 0, tá? Então, o que acontece? Se eu não fizer nada aqui nesse circuito, a grande chance que eu tenho de medir esse circuito é que em 100% das vezes vai dar 0. Tá? Então, ao medir aqui, esta água que está aqui, ó, dentro desse aquáriozinho aqui, ele está aqui no 0. Por quê? Porque significa que 100% das vezes que eu fizer esta medida, ele vai dar 0. Tá? Então, é isso que inclusive que está dizendo aqui para mim, né, que, olha, você vai ter que fazer com que o estado dê 1, que o bit quântico vá para 1. Então, na verdade, o que acontece? Essa água aqui está representando isso, tá? Está representando que ela está aqui. Eu quero que ela venha para cá. Se eu vier aqui e medir, ó, tá vendo? Ó? Eu cliquei com o botão direito, tá? O botão contrário do mouse. E aí, ó, quando eu clico, ó, o que ele está fazendo? Ele está executando esse circuito nessa maquininha aqui. Então, esse circuito eu não tenho nada aqui. Eu tenho, digamos, como se fosse um fio aqui, né? Conectando este bit quântico, né? E aí, quando eu venho aqui, eu meço ele. Tá? E aí eu descubro qual é o valor dele. Então, aqui é como se aqui eu tivesse o valor do bit no que a gente chama de bit clássico. Ou seja, ele não é um bit quântico. Ele é um bit clássico, que é isso que a gente conhece, que é 0 ou 1. Tá? Mas 100% de chance de dar 0. Eu posso ficar aqui tentando, tá? E ele sempre vai dar 0. O que ele pede? Para a gente inverter isso. Bom, então se a entrada aqui é 0 e eu inverter, né, fazer com que, bom, quando entra 0 sai 1, qual é a porta lógica que faz isso? Tem uma porta lógica que faz isso. Tá? No caso, o X é um circuito que funciona como o NOT, como o não. Tá? Então, ao usar o X, o que acontece? Tá? Quando eu usar o X aqui, ó, eu vou botar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, ó, cliquei com o botão direito novamente. O que o X faz? O X inverte o sinal. É como se aqui, pensa que o bit quântico é como se ele estivesse emitindo uma onda, né? Emitindo um sinal ali. Então, o circuito tem esse conceito que eu tô... É como se eu tivesse, né, o bit estivesse trafegando pelo circuito ali, né? Tá? E aí quando eu boto o X é uma porta lógica que inverte este sinal. Então o que acontece? O computador quântico já detectou a mudança e agora o que a gente tem aqui? Em 100% dos casos, tá? Se eu fizer uma medida aqui, se eu tirar a medida agora, o valor vai ser 1. Tá? Essa é a questão. Tem outros circuitos aqui, por exemplo, ó, né, que a gente está vendo, em que eu tenho 2, ó. Neste caso, esta água ela pode ceder para cá e ela ficar espalhada, né, por todas essas possíveis soluções aqui. Né? O que vai acontecer? Acontece que aqui, por exemplo, eu posso ter 25% de chance de dar um valor ou outro. Se eu quiser que isso aconteça, eu tenho que montar aqui um circuito lógico para que isso aconteça. Aqui ele vai me dar o desafio. Né? O que tem que ser feito? Ele vai explicar o que tem que ser feito, tá? Usando algumas portas lógicas mais complexas. Tá? Eu menti, eu vou tentar fazer mais um aqui. Ó. Vamos ver o que esse aqui pede. Ó, usando... Ah, tá. Vou fazer o vídeo nesse ponto aqui, porque daí acho que a gente fecha esse primeiro conceito e aí nos próximos a gente vai explorando os outros desafios. Tá? Aqui a gente usa a porta H, que é um Hadamard, Hadamard Gate, que a gente chama, tá? Ele é um portão que acontece, né? No bit clássico, ele é sempre 0 ou 1, tá? Já num bit quântico, né, eu posso fazer com que ele tenha o que a gente chama do conceito de superposição. Ou seja, eu tenho todos os valores possíveis entre 0 e 1 ali, naquele bit quântico.
eu posso fazer isso ser gerado no circuito. Diferente do nosso bit clássico, eu não tenho como, porque ou é 0 ou é 1. Então, no circuito quântico eu consigo fazer isso. Deixa eu vir aqui no baú. E eu tenho aqui uma porta, cadê? Eu tô meio cegueta aqui, mas eu acho que... Aqui, ó, o H. Vou botar aqui. E agora, usando essa porta, vamos ver até o que ele pede aqui, ó, né? O que ele está falando aqui, né? Ó, usando apenas a porta H, que é o Hadamard Gate, tá? Faz com que o líquido azul, para mim é água aquilo ali, tá? Mas enfim, líquido azul, né, corresponda a um estado quântico de meio, digamos assim, né? De 50% ele tem que ser 0 e 50% ele tem que ser 1. Ou seja, né, se eu vier agora aqui, ó, vamos primeiro ver o que eu estou medindo aqui. Ó, mediu 0, né? Ó, 0, 0, 0, 0. Por quê? Tá vendo que a água aqui está em 100%, ela está dizendo, olha, em 100% dos casos vai dar 0. Se eu botar o x, como a gente já fez ali naquela situação, 100% dos casos vai dar 1. O H faz com que este bit aqui, que é 0, olha lá o que aconteceu. Beleza? O que aconteceu? Agora eu tenho metade da água no 0 e metade da água no azul. Isso significa, essa água representa que 50% das vezes eu vou ter 0 e 50% das vezes eu vou ter 1. Inclusive ficou amarelo aqui, porque o meu computador quântico detectou que a resposta está correta. Então vamos pegar aqui, vamos medir agora. Então aqui é a predição, tá? Aqui é uma previsão do que vai acontecer. A medida quando eu faço a medida, é realmente a execução que eu estou fazendo aqui, ó. Deu 0, ó, deu 1, deu 1, deu 0, deu 1, deu 0, 1, ó, tá vendo? É aleatório, tá? Ó, deu várias vezes 1, mas se eu continuar aqui, lá no final, eu vou ter 0. Parece meio estranho nesse princípio, tá? Mas por que eu preciso fazer esse tipo de operação lógica? Sim, nós estamos trabalhando no nível do bit, no nível do bit quântico. No bit quântico nós temos sim portas lógicas específicas para a computação quântica, assim como nós temos portas lógicas para a computação clássica, se a gente for pensar. O bit quântico da computação quântica e o bit clássico da computação clássica, né, se remetem à mecânica clássica e à mecânica quântica, onde na mecânica quântica a gente tem coisas, sim, que não faz sentido na mecânica clássica, e nem é possível existir na mecânica clássica. Tá? Aqui, o que nós temos, tá, é o que a gente chama de superposição. Nós temos todos os valores possíveis dentro daquele bit agora, quando a gente usa aqui esta porta lógica. Então nós temos todos os valores possíveis. Qual é o valor nesse exato momento agora do bit? Não sei. Mas ao clicar aqui, ele vai colapsar para o valor que eu quero. Ih, deu um errinho lá. Acho que a minha internet... Ó, beleza. Nesse momento, a gente sabe que o bit vale 0. Mas meu circuito terminou de executar. Então, o bit é 0. Se o meu circuito continuasse executando, este bit continuaria sendo 0 até o momento, né, em que eu aplique outras portas nele e aí ele mude o valor ou não. Tá? Mas neste momento ele é 0 porque eu medi. Só que ele tinha 50% de chance, olha só, né? Meio litro d'água aqui, né, de chance de ser 0 e meio litro d'água de chance de ser 1. Tá bom? Nós temos outros circuitos aqui pela frente para brincar, né? E aí a gente vai então aos poucos aprendendo um pouco mais sobre computação quântica. Eu queria trazer isso de uma forma lúdica e divertida para a gente, né, brincar e entender ao mesmo tempo e aprender, tá? Eu espero que tenha sido bacana, divertido e legal. Eu encontro vocês na próxima. Um abraço e até a próxima. Fui.